Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo ao culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Graças a Deus, bom é louvar ao Senhor. Vamos cantar 337, chamada final. Aleluia, graças a Deus. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizer então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer então chamada, lá estarei. Quando enfim fizer chamada, quando se fizer
chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Graças a Deus, bom é louvar ao Senhor Jesus. Vamos cantar o último hino, enquanto isso vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. 181, Bem-aventurança do Criente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram-se a cruz pesada para obter poder do céu. E depois saíram pelo mundo como os mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desfanecem, o acorrente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja-te de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. E nós cremos, amém? Graças a Deus. Senhor Deus e Pai Celestial, aqui estamos em Tua presença, Senhor, crendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, sabemos que Tu és aquele Deus ainda, o mesmo eu sou, Senhor, que falastes com Abraão, que falastes com Jacó, que falaste com Moisés.
que falastes com Saulo de Tarso, que falastes através das eras, Senhor. Tu ainda estás conosco nesta noite, Senhor, falando conosco, pois já sentimos a Tua presença, já Te adoramos através dos louvores. Deus, eu Te rogo que Tu continues conosco, nos ajudando, continue falando com cada um, Senhor, e que Tu nos ensine um pouquinho mais da Tua palavra nesta noite. Senhor, toma o Teu servo nesta noite e fala para os Teus filhos, fala aos nossos corações, porque viemos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor, a voz da Tua palavra. Te pedimos isso e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Eu convidaria a cada um dos irmãos para ficarmos de pé. Nesta noite eu desejo ler no livro de Êxodo, no capítulo 3, do verso de 1 a 6. Êxodo, capítulo 3, verso de 1 a 6. Enquanto os irmãos procuram, nesta noite eu quero falar sobre esta palavra, eu sou. Eu sou. Todos encontraram? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E no verso 14, ele continua dizendo: e disse Deus a Moisés: eu sou... 14, antes, no verso 13. E disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Senhor, por isso nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui em nome deste, o grande eu sou, que a nós hoje foi revelado este grande nome. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O grande eu sou. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender, para que possamos estudar isto e entender, de acordo com as profundidades da Tua palavra, de acordo com como Tu nos tens mostrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Podei-vos assentar, irmãos? Então, como eu disse, o eu sou. Esta palavra Deus sempre usou. E eu estava pesquisando
há mais ou menos mais de 250 citações em que Deus cita essa frase, eu sou. Então ele sempre se identificou assim. E na mensagem, olhe sempre para Jesus, o irmão Branham cita-se no parágrafo 176. Ele cita, agora, se você pesasse aquela palavra, e nós vamos tentar pesar isso essa noite, né? Essa palavra, eu sou, é o pretérito, ou seja, o passado, é o presente e é o futuro. Eu sou, eterno, vem, eu sou, ele viu o eu sou, isto foi isso que ele viu na sarça ardente. Então Moisés viu o eu sou, o presente, o passado e o futuro. Um único Deus. Ali, quando Deus apresentou para Moisés, ele não apresentou nós somos, como nós temos aí a doutrina que diz que Deus são 3 pessoas. Então, em todas estas citações que eu falei, mais de 250, que infelizmente a gente não consegue ver todas hoje, né? Nós vamos ver algumas só. Mas em todas essas citações que ele diz, de Gênesis a Apocalipse, ele sempre se apresentou eu, uma única pessoa, não nós, como se fossem 3 deuses distintos, como nós temos. Na mensagem, como nós temos, não, como se prega hoje, né? Porque nós temos um único Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo, o eu sou. Na mensagem Conferência com Deus, parágrafo 78, o irmão Branham diz assim, e ele disse, Moisés, se você deseja saber quem eu sou um Deus operador de milagres. Lance sua vara na terra. E ela se transformou em uma serpente. Então ele disse, meta tua mão no seio. E atirou, e ela estava leprosa. E quando ele a colocou de volta e atirou, ela estava curada. Disse, você sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o grande Deus que realiza milagres. Eu sou o Deus que cura os enfermos e os aflitos. Eu sou Jeová Deus. Moisés disse, eu vejo tua glória. Uma coisa, mas eu quero saber, antes que essa conferência seja encerrada, quem direi eu a Faraó? Quem me enviou? Ele disse, diga-lhe que o eu sou te enviou. Está vendo? Deus sempre tratou como uma única pessoa. Ele nunca disse nós somos, nós te enviamos. Porque não existe tal coisa na Bíblia, 3 deuses distintos. Existem 3 manifestações do mesmo Deus. O Deus agindo em forma de Pai, sobre todos nós, criando todas as coisas. O Deus agindo em forma de Filho, como nós vamos ver, quando Ele veio sobre a terra, na forma humana, que veio derramar o seu sangue, para que purificasse a todos nós, para que pudéssemos trazer de volta. E o Deus, na forma de Espírito Santo, em nós, trabalhando através dos seus filhos hoje, em Deus que Ele desceu na forma do Espírito Santo, mas nunca 3 deuses. O mesmo Deus manifestando em 3 formas diferentes. Por isso Ele sempre tratou como o eu sou. No parágrafo 80, o irmão Branham diz assim, não eu fui, o eu serei, mas eternamente presente. Por isso Ele ainda está conosco hoje, porque eternamente Ele é presente, o eu sou. Em cada problema que nós temos, em cada dificuldade, em cada circunstância da vida, o eu sou está presente em nossas vidas, para nos ajudar, para manifestar este mesmo Deus que opera milagres. Quantas vezes nós estamos em problemas, em circunstâncias que não sabemos o que fazer, mas Ele se manifesta, o mesmo Deus presente, o mesmo eu sou, e nos faz sair
daqueles problemas, daquelas dificuldades, das doenças. Porque como ele manifestou ali para Moisés, eu sou um Deus que cura todas as enfermidades. Ele ainda é o mesmo Deus, Jeová Rafá, curando as enfermidades até o dia de hoje. Eu sou, é tempo presente. Agora, isto inclui o futuro, o presente e o passado. Eu sou, o enviou. E Ele ainda tem nos enviado a nós, nestes últimos dias, os últimos trabalhadores da 1ª hora, que somos nós, a noiva eleita, que muitos nem mesmo provaremos da morte. Ele ainda está nos enviando, porque Ele disse que enquanto não entrasse o último eleito, então o rapto não se daria. Então, se ainda não houve o rapto, é porque ainda o último ainda não entrou. E nós estamos atrás deste último. E muito em brevemente nós cremos que Ele adentrará estas portas, tomará o seu lugar. Então nós iremos com o nosso grande eu sou, para nunca mais termos que enfrentar todas essas lutas, todos os problemas daqui de então. Viveremos com Ele eternamente, como eterno Ele é, porque nós somos parte deste grande o eu sou. Na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, no parágrafo 109, ele diz, o irmão Brana diz, Jesus disse, agora veja, tratando de Jesus, e Jesus também vai tratar como o eu sou. Vamos ver? Parágrafo 109. Jesus disse, eu sou aquela rocha que estava no deserto, mostrando que é o mesmo Deus, apenas em uma manifestação diferente. Vossos pais comeram do maná e estão mortos. E eu sou o pão da vida, que tem descido de Deus do céu. Eu sou esse pão, eu sou esta rocha. Ora, você diz que viu Abraão, ali tratando de São João, né? E você não tem nem mesmo 50 anos de idade? Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus em carne, este mesmo que estava aqui falando com Moisés, eu sou, ele estava agora tratando com os fariseus, dizendo, eu sou, o mesmo Deus, apenas se manifestando em uma forma humana. Quem era o eu sou? Aquela luz que ardia na sarça falando com Moisés. Ele é o mesmo Jesus nesta noite. Essa é uma declaração, não é? Eu desafio a qualquer crente a crer nisto. Mensagem Hebreus capítulo 1, parágrafo 157, ele diz, o irmão Brana diz, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele está. Quem era o eu sou? Um nome perpétuo para todas as gerações. Aquilo era aquela coluna de fogo da sarça ardente, o eu sou, ali ele estava, aquela teofania feita aqui, chamada Filho de Deus, o eu sou, o Jeová. E quando ele encontrou com Saulo, mostrando que era o grande eu sou, aqui no capítulo 9 de Atos, quando Saulo ainda perseguindo os cristãos, que Jesus encontrou com ele, aqui no capítulo 9 de Atos, verso 4 diz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Agora Saulo, sendo um judeu, jamais chamaria um homem, qualquer homem que não fosse Deus de Senhor. Mas ele caindo, ouvindo aquela voz, disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vendo? Eu sou Jesus, aquela mesma luz que derrubou, que apareceu lá para Moisés, essa mesma luz apareceu derrubando Saulo de Tarso do seu cavalo e mostrando que era o mesmo Deus.
não uma segunda pessoa, não um segundo Deus, como se dizem, não, mas a mesma pessoa, o mesmo eu sou, o mesmo Deus, voltando à mesma coluna de fogo, que falou ali com Moisés na sarça ardente. Agora eu quero voltar um pouquinho e começarmos, de onde nós começamos ali, quando Deus chamou Abrão, ainda em Gênesis capítulo 15, no verso 1, quando começou toda essa história, quando Deus começou a tratar com o seu povo. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, veja, não era senhores deuses. Abraão nunca chamou Deus de senhores, nunca chamou Deus de três. Mesmo quando aquele anjo apareceu, aqueles 3 anjos apareceu para ele, Abraão correu até eles, se ajoelhou diante de um e disse: meu Senhor. Porque Abraão, então já transformado, conhecia a Deus, porque ele já estava tratando aqui com Deus. E disse a Abraão: Senhor Deus, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Agora, como reagiu Abrão, então? No verso 6 diz: e creu ele no Senhor, e imputou-lhe por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. No capítulo 17, verso 1, aí vem aquela grande transformação de Abrão para Abraão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou. Quantos? 2, 3. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele. Não falou deuses, falou Deus com ele, dizendo, no verso 5: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Pai de muitas nações. Mas Deus. Agora, lá em Gênesis capítulo 26, já tratando de Isaac, depois do nascimento de Isaac, Deus já tratando com Isaac, capítulo 26, verso 24. E apareceu-lhe o Senhor, veja, o Senhor, não os senhores, não deuses, já a Isaac. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Sempre eu sou, nunca nós somos. Então não existe lugar na Bíblia para essa doutrina que Deus é três. Não existe lugar nenhum em que o homem possa se firmar mostrando que há 3 deuses, porque Deus nunca jamais aceitou tal coisa. Porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar
e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Agora no capítulo 28, já partindo para Jacó, capítulo 28, verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que está deitado darei a ti e à tua descendência. E chamou o nome daquele lugar Betel. No capítulo 31, verso 13, a Bíblia diz assim: e eu sou o Deus de Betel. Veja, Jacó, quando teve aquele sonho e chamou aquele lugar de Betel, Deus honrou aquilo. E mais adiante no capítulo 31, no verso 13 diz: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Disse-lhe mais Deus, já tratando com Jacó: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Então, sempre mostrando, eu sou, sempre mostrando o mesmo Deus. E aqui em Êxodo, novamente, só para recordarmos, no capítulo 3, verso 6. Então, quando Deus identificou agora, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, o que fez Moisés? Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. O mesmo eu sou, o mesmo Deus. Aqui, tratando mais deste o eu sou, mostrando este Deus, sempre tratando como eu sou. Aqui em Gênesis 12, 12 ele diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou quem? A segunda, a primeira ou a terceira pessoa? Eu sou o Senhor. E disse no capítulo 15, verso 26. Êxodo capítulo 15, verso 26 diz: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, não três deuses, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara, eu sou o Senhor que te sara. No capítulo 29, no verso 46, diz: e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Nunca seus deuses, nunca três pessoas, jamais. Então, voltando a dizer, nunca em lugar nenhum o homem achará a Escritura para apoiar essa doutrina que Deus é três pessoas. Não, Deus sempre é único. Lá no livro já de Levítico, capítulo 11, verso 44, diz: porque eu, o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta pela terra. Então, ele é um Deus santo. Agora,
ainda no livro de Levíticos, no capítulo 43, verso 10 diz... Aliás, desculpa, não é Levíticos não, deixa eu ver aqui direitinho. É livro de Salmos, desculpa, irmãos, é livro de Salmos, capítulo 46, verso 10. Aliás, números, né, porque Salmos são cânticos. Salmos, número 46, verso 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. No Salmo número 81, verso 10, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Sempre eu sou, sempre um único Deus. Agora, no livro de Isaías, é onde ele mais diz, livro de Isaías, capítulo 41, verso 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não nós somos, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. No capítulo 42, verso 8 de Isaías, diz: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Aqui já derruba por terra mais duas doutrinas. Primeira é essa que nós estamos falando, que Deus são três pessoas, e a doutrina de imagens, né? Que temos que ter intercessores. Não, aqui diz, 42, verso 8, nem o meu louvor a imagens de escultura. Ele não aceita nada entre ele e o homem. Há um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. No capítulo 43, verso 3 diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá em teu lugar. No capítulo 43, verso 10, ele diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo. Nós estamos entendendo nesta noite quem Ele é? Ele nos chamou para servos dEle. Ele nos escolheu para que nós saibamos e nós creamos e entendamos que Ele é o mesmo. E que antes, ele dizendo, né, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então não sobra espaço para nenhum outro Deus, não sobra espaço para ninguém, Ele é único. No capítulo 43, verso 11, ele diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. No verso 12 ele diz: Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. No verso 13 do capítulo 43 ele continua: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ou seja, Ele é o Deus lá do princípio da criação. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos.
Agindo eu, quem o impedirá? No verso 15, ele continua dizendo, do capítulo 43, eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então nós só temos um rei, o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 44, verso 6, ele diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então não resta nada, não tem como confirmar que Deus são três pessoas, que há três tronos no céu, que são três pessoas distintas. Não, aqui ele deixou bem claro, eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. 44, capítulo 44, verso 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço tudo, que sozinho... mas não tinha lá também o filho ajudando, não? Não tinha lá a terceira pessoa? Que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Então, como eu disse, vou dizer novamente para ficar bem claro, não são três deuses distintos, não é o Deus Pai em um trono, não é o Deus Filho aqui no segundo trono, e não é o Deus Espírito Santo em um terceiro trono, não existe isso, não existe isso na Bíblia, não existe isso no céu, existe o mesmo Deus em três manifestações, aqui ele como Pai, criando todas as coisas, como ele mesmo disse, mas quando ele veio na forma de Jesus, era o mesmo Deus, só que na forma humana, e ele voltou na forma do Espírito Santo, não um outro Deus, mas o Deus manifestando-se em forma de Espírito. Por isso que lá em Apocalipse, nós vamos chegar lá, ele também diz essa mesma coisa, eu sou o primeiro, o último, o primeiro e o último, da mesma forma que está aqui, eu sou o primeiro e eu sou o último. Estamos aqui em Isaías 44, verso 6, e fora de mim não há Deus. Então, se ele fosse um outro Deus, se Jesus fosse uma segunda pessoa, ele mesmo dizendo lá em Apocalipse, que ele é o primeiro e o último, então a Bíblia entraria em choque. Mas não há choque na Bíblia. Pode haver choque na doutrina de homens, mas a Bíblia ela nunca se contradiz a ela, mas ela casa versículo por versículo. Cada versículo, cada livro complementa o outro, porque o mesmo escritor que escreveu em Gênesis é o mesmo escritor que escreveu em Apocalipse, apenas usando homens, apenas usando seres humanos, servos, vasos, mas era o mesmo Deus sempre escrevendo essa Bíblia, por isso ela é a mesma, por isso ela diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas que suas palavras não passariam. Ele também disse que tudo poderia cair, mas nem mesmo o J desta Bíblia cairia sem que fosse cumprido. Por isso ele é o grande eu sou, porque ele sabia de todas as coisas, porque ele conhecia tudo, porque ele sabia que cada um de nós estaríamos aqui nesta noite. Ele sabia de cada um, antes da fundação do mundo, antes que ele criasse o mundo, ele sabia que cada um de nós estaríamos aqui, e que viríamos na era de Laodiceia, e que no meio de tanta coisa errada, tanta doutrina errada, nós creríamos este grande e único eu sou. Oh irmãos, como isso alegra a nossa alma, como isso nos deixa felizes, porque saber que ele mostrou isto para nós, como ele nos ensinou, né? Ele nos fez entender estas coisas, por isso nós podemos crer,
porque aquele que não se revelou, ele jamais poderá entender isto. No capítulo 45 de Isaías, no verso 5, disse: eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Verso 6, para que se saiba, desde o nascente do sol, e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor, e não há outro. 45, verso 18, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, e Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Agora, o que Deus criou para ser habitado? Ele criou a terra. Agora o homem quer fazer habitações em outros planetas, na lua e tantas coisas, mas não. Deus criou a terra para que fosse habitada, para que o homem habitasse nela. Por isso nós temos uma promessa, que um dia essa terra será restaurada novamente, e nós voltaremos para ela, para vivermos com Ele, porque foi aqui que Ele se agradou de viver com os seus filhos, foi nesta terra. Ele criou ela para que fosse habitada. Não adianta o homem querer criar novas coisas, não. Não, Deus criou a terra para que fosse habitada aqui pelo homem, pelos seus filhos. Mas o homem, como sempre, ele quer sempre criar novidades para si. É por isso que ele sempre está quebrando a cabeça. Vamos lá para o capítulo 45, verso 22, diz: olhai para mim, e sereis salvos, vós todos os moradores da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Capítulo 46, verso 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, desde lá o princípio, desde o início, que eu sou Deus, e não há outro Deus, nenhuma primeira pessoa, nenhuma segunda pessoa, nenhuma terceira pessoa, um único Deus, porque eu sou Deus e não há outro, porque eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então essa doutrina que diz que é o mesmo Deus, que é semelhante, mas não há outro semelhante a mim, então Ele é único. Capítulo 48, verso 12: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o primeiro, eu também o último. Agora nós fomos chamados por Ele também. Se nós fomos chamados por Ele, nós cremos da forma que Ele tem nos ensinado. Capítulo 48, verso 17 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E nesta noite Ele está nos guiando por este caminho tão precioso, este caminho tão amável, este caminho tão agradável, em que não há como nós errarmos se seguirmos os seus ensinamentos, os ensinamentos que Ele deixou através do seu servo, o nosso amado irmão Brana, o anjo para esta era, de acordo com Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, de acordo com Mateus, capítulo 17, verso 11, de acordo com Apocalipse, capítulo 10, verso 7. É por isso que nós temos conhecimento de todas essas coisas. Isso aqui não é um estudo do homem, não. Isto aqui foi revelado ao irmão Brana, a este homem,
através dessa mesma coluna de fogo. Essa mesma coluna de fogo que falou com Moisés, que falou com Paulo, também apareceu e permitiu ser fotografada na cabeça deste homem, mostrando que o mesmo eu sou ainda está hoje, ainda é vivo hoje, é o mesmo Deus hoje. A ciência sempre diz que para se provar que algo é real, tem que ter um fato científico, uma prova científica. E essa foto foi investigada e foi provado que é o único ser sobrenatural do século XX. Então o irmão Branham diz, na mensagem que nós estamos estudando agora, então, que a mesma ciência está inexcusável da existência de Deus, porque Ele permitiu ser fotografado para provar que Ele existe. Jeremias, capítulo 9, verso 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. No capítulo 24, Jeremias capítulo 24, verso 7, diz: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Veja, irmão, quanto Deus é bom para nós. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam. E nós temos conhecido a Ele. Ou seja, Ele tem nos dado este coração para que nós possamos entender quem Ele é. Porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. No capítulo 32, verso 27, do livro de Jeremias: e eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Talvez se você entrou aqui hoje, confuso com tanta coisa, com tanta religião, talvez com problema de enfermidade insolúvel, talvez com alguma questão que você não possa resolver, veja o que este o grande eu sou está dizendo. Jeremias capítulo 32, verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Então, se você crê neste grande eu sou, Ele pode te livrar de qualquer problema que você está passando. Ele pode te dar tudo que você está precisando, inclusive este grande entendimento de quem Ele é. Ezequiel, capítulo 20, verso 5, diz: e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Que eu estou pulando a maioria das escrituras, porque jamais daria tempo, como eu disse, em apenas levaríamos vários cultos para podermos estudar. Aqui agora no Ezequiel capítulo 39, verso 22. E saberão os da casa de Israel. Quem saberão quem ele é? Apenas os da casa de Israel. Então, se nós sabemos quem ele é porque fazemos parte também desta casa de Israel. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor Deus, desde aquele dia em diante. No livro de Oséias, que eu estou citando alguns livros só para mostrar que em todos os livros praticamente, todos os profetas, ele sempre trata da mesma forma. Ele nunca apresentou para nenhum dos profetas da Bíblia, para nenhum homem, como um Deus diferente, como uma segunda pessoa.
Não, ele sempre se apresentou como o único Deus. Oséias capítulo 13, verso 4 diz: todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Livro de Joel, capítulo 2, verso 27. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro, e meu povo nunca mais será envergonhado. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 1, verso 6 diz: o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? No verso 14 ele diz: pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. Agora nós vamos ver Jesus se identificando como este o grande eu sou, o mesmo Deus, não uma segunda pessoa, não, o mesmo Deus, em carne se manifestando-se o próprio Deus. São Mateus, capítulo 13, diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou, aliás, é capítulo 16, né? Vamos ver aqui, eu não anotei. São Mateus, capítulo 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. No verso 15 diz: disse-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Mas meu Pai que estás no céu. E aí, no próximo verso ele diz, aqui verso 17, né, verso 18. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, Jesus aqui mostrando-se em revelação a Pedro. Agora, a Igreja Católica diz que quando Jesus disse que edificaria sobre essa pedra, disse que foi sobre Pedro, porque o nome Pedro quer dizer pedra, mas não é. E a maioria das igrejas protestantes diz que a igreja foi edificada sobre o próprio Jesus, mas também não é. O irmão Branham nos ensina que a igreja está edificada sobre essa grande revelação de quem é Jesus. E nós estamos vendo essa grande revelação, que o mesmo Jesus do Novo Testamento é o mesmo Jesus, o mesmo Jeová, o mesmo eu sou do Velho Testamento. Não uma segunda pessoa, mas o mesmo Deus em uma outra manifestação, em forma de carne humana, para sangrar e morrer por nós. Agora, no capítulo 22, verso 31 diz:
E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou dizendo? Aí é o verso 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Vendo, Jesus dando-se a conhecer como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Em São João, vamos lá pular lá para o livro de São João, tem algumas outras escrituras, em São Marcos, Lucas, mas é mais ou menos tratando dessa mesma escritura, dessa mesma passagem. Em São João, capítulo 6, verso 35. E disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. E murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. No verso 48 ele diz: eu sou o pão da vida. E no verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Veja, o mesmo Deus, ele veio em forma de carne para que desse a sua vida por nós. Porque Deus, em forma de espírito, ele não poderia sangrar, ele não poderia oferecer-se em sacrifício, mas ele fez-se carne no ventre de uma virgem. Ele mesmo, a Bíblia diz que ele mesmo fez sombra sobre Maria e gerou um corpo para que ele pudesse vir e habitar neste corpo, para que pudesse sangrar, para que pudesse nos salvar. Capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas terá a luz da vida. No capítulo 10, verso 9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. No capítulo 10, verso 14, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Agora, se nós somos ovelha dele, nós conhecemos a voz dele, nós o conhecemos. No capítulo 11, no verso 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo 12, verso 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, mostrando que o Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos capítulo 9, 5, onde nós lemos, e disse: quem é Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Em Apocalipse, agora, mostrando lá aquelas mesmas passagens, em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e o que era, e o que hás de vir, o Todo-Poderoso. Capítulo 1, verso 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Agora, se Jesus aqui em Apocalipse fosse um Deus diferente do Deus que se apresentou lá para Isaías, então a Bíblia contradiziria, mas não, aqui é o mesmo Deus, tratando aqui com João, já no livro de Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e os envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Capítulo 1, verso 17. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, o seu poder, como nós temos visto o pastor mostrar para nós na palavra do dia, nos estudos que ele está fazendo, né? Destra quer dizer poder, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Capítulo 21, verso 6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Capítulo 22, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Capítulo 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele sempre se identificando como um único Deus. Ele nunca se identificou como um outro Deus, como 3 deuses. Não. Ele sempre se identificou como sendo o nosso Deus, como sendo aquele que vive para sempre, aquele que era, que é e que há de vir. O sempre, o eu sou. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando em seu santo nome. Senhor Jesus, te damos graças por este culto, por estes ensinamentos, por esta grande revelação, Senhor, que tu nos destes através do teu profeta, Senhor. Que todos aqueles que ainda, Senhor, não entenderam, aqueles que não receberam esta revelação em seus corações, Senhor, que tu possa ajudá-los, que tu possa dar este conhecimento, este entendimento, Senhor, que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que tu és o único Deus, agindo em nós, como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mas não 3 deuses, mas 3 manifestações do mesmo Deus. Muito obrigado por este ensinamento, por esta revelação, Deus. Te agradecemos por tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queremos dar a nossa boa noite, né? O nosso Deus abençoe para os irmãos que estão na internet, os que notificaram a sua audiência, né? A irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. O irmão Aías Ribeiro, Periperi, Minas Gerais. O irmão Rafael e a irmã Daiane, em Teófilo, Otoni, Minas Gerais. A irmã Lucília, no São Sebastião, DF. A irmã Milena e família, em Teófilo, Otoni, Minas Gerais. A irmã Clares, em Jaú, São Paulo. O irmão Eupídio e família, em Ceilândia, DF. O irmão João Batista, em Planaltina, DF. O irmão Marcos Roberto, no Jardim Gá, Goiás. A irmã Rita e família, em Taguatinga, DF. A irmã Ivone, em Candangolândia, DF. O irmão Tiago Clementino, no Céu Azul, Goiás. A irmã Poliana, na Ponte Alta, DF. A irmã Edna, irmã Beatriz e a irmã Heloísa, em Valparaíso, São Paulo. O irmão Pedro Lucas e família, no Céu Azul. A irmã Eliane Fontelli, no Jardim Zuleika, Goiás. A irmã Raite Gomes, Ceilândia, DF. A irmã Meire Souza, no Jardim Gá. A irmã Maria Divina, em Miracema, Tocantins. A irmã Celina Alves, em Caraguatatuba, São Paulo. O irmão Marcelo Mesquita e família, no Céu Azul, Goiás. O irmão Alberto e família, em Balsa Nova, Paraná.
A irmã Jeane Conde, Alto Horizonte, Goiás. O irmão Jonathan e família, em Ceilândia, DF. A irmã Cátia Simplício, no Gama, DF. O irmão Valdeir, em Rubiácea, São Paulo. A irmã Arlinda Neri, em Valparaíso, Goiás. O irmão Paulo Sabino, Santa Maria, DF. O irmão José Renato, em Nova Lusitânia, São Paulo. O irmão Wesley, o irmão Pedro, o irmão Mateus, no Jardim Ingá, Goiás. O irmão Inaldo e família, Ceilândia, DF. E o irmão Edilson e a irmã Ana Cláudia, no Pedregal, Goiás. E um total de 214 conexões. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos. E também tem um pedido de oração aqui, pelo irmão Emerson, por emprego, a irmã Ruth, o irmão Mateus. Queria convidar o irmão Samuel, está por aí? Orar por esse pedido de orações e fazer os avisos finais, por favor. E pedindo do irmão Emerson, a irmã Ruth, o irmão Mateus, irmã Esther, irmão Tiago, a irmã Ana Beatriz, Darcy Aguiar e família, Gabrielina Silva e família, Francisca Linhares, a irmã Eliane, que está paralítica de um lado do corpo, a irmã Almerinda de Souza vai fazer uma cirurgia, a irmã Daniele Ramos da Silva, irmão Valdeir Aparecido e família. Que Deus continue abençoando todos. O irmão Samuel vai orar por todos esses nomes e fazer o encerramento após os avisos. Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, muito embora nós não somos merecedores, ó Pai, mas estes nomes que foram citados, Senhor, o Senhor conhece a necessidade, o problema que cada um tem passado, ó Deus. E este grande eu sou, o Senhor Jesus Cristo, Pai, o primeiro e o último. Ó Deus, o Senhor pode dar libertação, o Senhor pode dar a cura divina, o Senhor pode trazer paz, alegria, Pai, saúde na vida de cada um de teus filhos, Senhor. Ó Deus, nós intercedemos como a tua igreja, Pai, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E te pedimos, Senhor, leva-nos em paz, guardados, protegidos para os nossos lares, Senhor. E que amanhã possamos estar na tua casa, te adorando, Senhor, bendizendo o teu santo nome. Ó Deus, te agradecemos pela palavra que nós ouvimos nesta noite. Continua conosco, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Abençoe o irmão, a irmã que está ao seu lado. Deus continue abençoando. Se você ainda deseja vir no altar orar, o altar está aberto para oração.